Bum! Estudo para concurso pro IBGE. E a administração pro açaí praticamente sobre líder e funcionários, sua confiança na delegação. Esse assunto se chama delegação e empowerment. O que significa assim? Para entendermos o conceito de empowerment, precisamos saber o que ele é a derivação de um instituto de delegação, ou seja, ambos os conceitos estão ligados. A delegação é um processo de transferência de determinado nível de autoridade de um chefe para seu subordinado, tendo correspondente compromisso para a execução da tarefa delegada. A delegação ocorre entre pessoas, ou seja, é feita por uma pessoa para outra, com transferência de poder de decisão para a execução de tarefas específicas. Quanto mais tarefas e poder de decisão são delegados, mais autonomia tem quem os recebe. Segundo Lacombe e Hayborn, a delegação é indicada principalmente quando uma função cresce além da capacidade de trabalho de seu titular. Nesse caso, o êxito dessa função estará relacionado à habilidade do gestor de se multiplicar por meio de outras pessoas. Ainda, a delegação é indicada quando a falta de delegação apropriada pode retardar o desenvolvimento da organização ou mesmo causar seu fracasso, levando a um congestionamento das decisões e causando atrasos e perdas de oportunidades. Para outros autores citados, são etapas do processo de delegação: definição das metas, delegação de permissão para agir, criação de obrigação de executar o que foi delegado de forma espera, e o último processo é a criação e obrigação de avaliar a execução. É fácil de entender, né? Tipo, define o que precisa, depois dá para alguém fazer. Depois você cria a obrigação do cara fazer certinho. E depois você verifica, né? Avalia se o cara executou, né? Definição de metas é determinação. O processo de definição de metas é determinação com clareza do que se deseja alcançar e do que se espera de quem recebeu a delegação. O processo de delegação da permissão para agir é determinação da autoridade para assumir compromissos, empregos e recursos práticos para compromissos básicos, assumir compromissos, empregar recursos e praticar os atos necessários para cumprir o que se espera e para alcançar as metas. Depois disso tem o processo de criação de obrigação de executar o que foi delegado de forma esperada. Nesse caso aqui, a responsabilidade de quem recebeu a delegação de cumprir as tarefas as tarefas de melhor forma possível. Forma possível prestar contas dos resultados. E o quarto processo é a criação de obrigação de avaliar a execução, responsabilidade de quem delegou e de exigir informações sobre o aumento de trabalho. Isto é, a prestação de contas dos resultados, avaliar os resultados e, quando necessário, orientar a execução e motivar os executantes. Podemos perceber, então, que a responsabilidade não pode ser delegada, mas apenas a execução. Para Fayol, ninguém se livra de sua própria responsabilidade pelas atividades dos subordinados por meio de delegação. Significa que, mesmo que um chefe tenha delegado uma atividade, continuará responsável por ela perante sua própria chefia. Assim, ao delegar, o chefe deve vigiar o que foi delegado seja executado de forma desejada. Ainda, segundo os autores, o administrador pode pedir aos subordinados que obtenham informações, estudem alternativas e façam recomendações, mas não podem delegar as decisões. A decisão não pode ser delegada à decisão final, sobre o planejamento, sobre a organização, sobre a coordenação, sobre a motivação, sobre o comando e também sobre o controle das atividades que lhe cabem. Não podem delegar esse tipo de coisas. Bem como sobre as que referem à admissão, demissão e promoção de seus próprios subordinados. Faz muito sentido fazer isso, né? Ainda, delegar não é dar ordens, delegar não é dar ordens, mas sim transferir algo para outra pessoa, para que essa resolva determinada situação. Nota ainda, a delegação da autoridade independe do tipo de estrutura organizacional, centralizada ou descentralizada. Independe disso. No entanto, o grau de autoridade que a autoridade é delegada determina o grau de centralização ou descentralização. Assim, a centralização implica que a delegação menor de autoridade, ao passo que a descentralização diz respeito à liberação de grandes amplitudes de autoridade e por isso o grau de descentralização implantado em uma organização reflete sua filosofia gerencial. O empowerment, também chamado de empoderamento, é sumariamente atribuir poderes a alguém. Significa a descentralização de poderes pelos vários níveis hierárquicos da organização, o que se traduz em incentivos para a tomada de iniciativas em benefício de toda a organização.
Desse modo, disse que o Empowerment é uma ferramenta que proporciona o fortalecimento do papel de pessoas e equipes. Ele propõe a descentralização de poderes na cadeia hierárquica e uma maior autonomia dos funcionários, ou seja, aumenta-se o grau de envolvimento dos indivíduos e equipes com o trabalho de desempenhado e as relações de confiança entre eles. Com o Empowerment, a liberdade para que as pessoas escolham métodos e processos de trabalho e participem das decisões, sentindo-se realmente responsáveis por essas decisões. Logo, é uma ação de gestão estratégica que visa ao melhor aproveitamento do capital humano nas organizações por meio da descentralização do poder decisório. Podemos relacionar diversas vantagens do Empowerment, dentre as quais destacamos aumento do envolvimento e comprometimento dos colaboradores com as decisões tomadas, o estímulo da confiança recíproca, o fomento da cooperação, o tratamento de conflitos de modo aberto e sincero e a utilização de estratégias e relações interpessoais em que todos envolvidos se ganham alguma coisa. Isso tudo foi feito de fonte de um livro chamado Administração, Princípios e Tendências, de um cara chamado Lacombe e Hayward. Só para terminar, vamos ler o texto de novo. Podemos instalar diversas vantagens em do empowerment, ou seja, dar poder a outras pessoas, que é a delegação. As vantagens são aumento de envolvimento de comprometimento entre os colaboradores com as decisões tomadas. Outra vantagem é o estímulo de confiança recíproca. Outra vantagem é o fomento da cooperação. Outra vantagem é o tratamento de conflitos de modo aberto e sincero. E a outra vantagem é a utilização de estratégias de relação interpessoais em que todos os envolvidos ganham alguma coisa. E assim termina o conteúdo de basicamente sobre líderes e funcionários de delegação em Empowerment. Tchauzinho.